direto para isso, então. Depois de mais de 30 anos de discussão, a Câmara dos Deputados aprova a reforma tributária e retoma logo mais a sessão para concluir a análise dos destaques. Ontem, o texto base da proposta, que precisava de pelo menos 308 votos, passou com folga, em 2 turnos. No primeiro, como disse o Megali, 382 votos a 118, e no segundo por 375 a 113. No PL de Jair Bolsonaro, 20 deputados apoiaram o texto. União Brasil, que terá Celso Sabino no Ministério do Turismo, e o Republicanos, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, votaram em peso a favor do projeto. Antes da aprovação, o governo voltou a bater recorde na liberação de emendas parlamentares. Foram 5 bilhões e 200 milhões de reais em um único dia. Os recursos foram destinados por meio das chamadas emendas PIX ou emendas cheque em branco, quando os valores são transferidos a estados e municípios sem a necessidade de projeto, convênio ou justificativa, isso dificultando, né, a fiscalização. A gente sempre fala sobre isso, né? Algo muito parecido com o orçamento secreto, tão criticado por Lula. O governo teve uma grande vitória ontem, mas não dá pra gente não dizer que isso aqui é uma mimetização do orçamento secreto que foi chamado por Lula na campanha de o maior esquema de corrupção da história. Né? Nunca o governo havia liberado tanto dinheiro em um único dia. Um único dia. Bom, entre outros pontos, a proposta aprovada na Câmara unifica 5 impostos, criando o chamado IVA dual, prevê a cobrança de tributos no destino e não mais na origem, como é hoje, e isenta os produtos da cesta básica, o que foi alterado ao longo das discussões. Estabelece ainda o chamado cashback tributário, o imposto do pecado, para itens nocivos à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas, e o pagamento de IPVA por jatinhos, lanchas e iates. Entrou, hein? Depois da votação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou nas redes sociais, escreveu o seguinte, depois de décadas, aprovamos uma reforma tributária democraticamente. Parecia impossível. Vale lutar. E que vitória mesmo para o Fernando Haddad, hein? Deu um passo grande em direção a quê, hein, João Pedro Melo? Bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa questão da reforma tributária. Agora, você que tem o seu jatinho, né, o seu iate, vai ter que pagar IPVA a respeito aí dessa questão, né? Tá preocupado, JP? Tá preocupado. Você viu que foi um item que chamou a atenção dele. Eu tô preocupado, mas a Carlinha aí, tem um jatinho que tava fazendo aí as viagens do Rivotril, ela tá preocupada. Mas escuta, já que a gente tá nessa, tem um jabutizinho ali que pode melar esse negócio aí de pagamento de impostos por lanchas e iates, né? Eu sei que esse não é o ponto mais importante, mas já que a gente está nessa, porque cria-se ali uma exceção para navios pesqueiros, para estimular a pesca familiar e tal. Só que a regulamentação sobre o que é um navio pesqueiro e o que não é clara. Então vira um negócio meio autodeclaratório. Então o cara vai lá, compra aquele super iate e vão perguntar na hora do registro. O senhor está comprando isso aí para quê? Ele tira o charutão da boca e fala: para pescar bagre. E aí numa dessas... Com a minha família. Então é pesca familiar. Para a minha família. Tá bom. Né? Então... Pesca familiar, pois é, gente. Mas olha, falando sobre a reforma em si, sobre a reforma em si, a gente tem ali um tempo de muita discussão. A gente falou que talvez não entrasse ontem em votação, mas acabou entrando depois de muita conversa de Arthur Lira, muita negociação. Então, essa reforma foi votada, aprovada em 2 turnos e agora vai seguir para o Senado Federal. Bom, por conta da complexidade desse tema e também pelo fato das mudanças afetarem todos os estados brasileiros, diversas modificações foram feitas exatamente para atender todas as alas e também para garantir essa aprovação. Essa votação da PEC, como a gente falou, foi feita em 2 turnos, só que normalmente esses turnos são separados por 5 sessões. Ontem, Lira, mais uma vez, usando um mecanismo, manobrando, conseguiu quebrar o interstício, que é esse período aí entre as 5 sessões, né, para que essa votação fosse feita no mesmo dia. Antes do primeiro turno, ele, Arthur Lira, pediu a palavra pela primeira vez em todo o mandato na presidência da Câmara para fazer exatamente uma defesa da reforma. Ele afirmou que essa é uma mudança que vai beneficiar o país, independentemente de identificação partidária, e criticou indiretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que orientou parlamentares do PL a não votarem pela aprovação. E a gente vai ouvir esse trecho, então, do Arthur Lira. Não nos deixemos também levar pelo que eu sempre critiquei, que é o radicalismo político. O povo brasileiro está cansado disso. As eleições já ocorreram. Os vitoriosos como nós estão no poder.
Lembro a vocês que o meu candidato, que apoiei nas eleições, perdeu a eleição presidencial. Deixemos as urnas de lado. Voltemos nossos olhos para o povo brasileiro. Reforma tributária não será, na boca de ninguém, joguete político. Reforma tributária não é batalha político-partidária. Pois é, foi até um tanto quanto duro, né, Arthur Lira, nessas palavras que fez aí na tribuna. E essa reforma tributária, como a gente já vem falando ao longo de toda a semana, ela prevê o início da validade desse novo sistema a partir de 2026, quando vai começar a unificação dessas taxas. A base da proposta é a seguinte: substituição de 3 impostos federais, IPI, PIS e COFINS, o ICMS, dos estados e o ISS dos municípios por um chamado IVA dual. A contribuição sobre bens e serviços vai ficar com a União, e o imposto sobre bens e serviços será dividido entre governadores e prefeitos. A cobrança de tributos vai ser feita em 3 modelos. A alíquota única, provavelmente de 25%, a reduzida, 50% menor, que vai atingir aí transportes públicos, remédios, saúde, educação, produtos de agropecuária e também arte e cultura. A alíquota zero vai ser aplicada a remédios contra o câncer, saúde menstrual e sobre os equipamentos de acessibilidade. Também será isenta aí uma cesta básica que terá cerca de 20 produtos ainda a serem definidos. Essa questão está sendo também destacada, né, ou foi destacada ontem pelo relator da reforma na Câmara, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro. Nós estamos criando a Cesta Básica Nacional de Alimentos. E essa cesta básica tem alíquota zero. É o que nós estamos colocando no texto. Para que ninguém fique inventando alíquota e fique dizendo que a gente vai pesar a mão sobre o pobre. Ainda vai ser criado um cashback com a devolução de valores cobrados de famílias de baixa renda e um imposto seletivo, como a gente já falou agora há pouquinho, sobre produtos que são nocivos à saúde, cigarros, bebidas alcoólicas, entre outros. Essa questão, por enquanto, ainda não está definida. Vai ser definida por meio de um projeto especial, né, por um projeto de lei complementar, depois de toda a aprovação da reforma. Então, por enquanto, há esse imposto chamado Imposto do Pecado, mas os produtos que entram nessa questão ainda não estão definidos. Os impostos atuais só vão desaparecer completamente em 2033, quando vão dar lugar, de fato, a esse IVA. Essa primeira fase de simplificação deve aumentar a economia em cerca de 2,4%. Isso segundo um estudo, na verdade, do Instituto de Pesquisa Aplicada. A cobrança no imposto do imposto no destino, né, que acaba com a guerra fiscal, tem transição bem mais longa. Essa vai ser ali de pelo menos 50 anos, mas a gente já está vendo aí que essas mudanças podem começar já a partir do ano que vem, só que tudo isso depende de uma votação no Senado e essa parece que vai ser demorada. Pois é, era isso que eu te perguntar, os próximos passos, não é, João Pedro? Porque quando a gente olha para o Senado, a dificuldade vai ser maior, até porque é possível... Bom, a gente sabe que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não tem exatamente o mesmo ritmo quando vai votar do que aquele de Arthur Lira, quando Arthur Lira tem convicção de que a matéria vai passar. No Senado, tem a possibilidade de esse texto passar por comissões antes, ser discutido e depois ir para uma votação, e possivelmente com alteração no texto. Já há essa expectativa, né? Já há essa expectativa, Sheila, e o detalhe interessante sobre essa questão é que sim, no Senado esse texto vai passar por comissões e normalmente são as comissões que acabam embarreirando essa tramitação. Primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça, são várias sessões para se discutir esse tema até que de fato ele esteja azeitado, esteja ali redondinho para entrar em votação. Então esse é um ponto delicado. O segundo ponto delicado é que Pacheco não é tão rápido quanto Lira. Então tem toda essa questão de passar por comissões, passar ali pela relatoria, depois há uma discussão longa no plenário. Então, de fato, esse texto deve demorar. E essa discussão só vai começar no segundo semestre, ou seja, depois desse recesso parlamentar, lá para metade do mês de agosto. E os senadores já indicaram o seguinte, que vão sim fazer mudanças nesse texto. E aí a gente entra num outro problema. Por quê? Por ser uma proposta de emenda à Constituição, o texto tem que ser aprovado
aprovado igual nas duas casas, tanto na Câmara como no Senado. Se os senadores mudarem alguma coisa, esse texto volta para a Câmara e a Câmara vai ter que aprovar as mudanças feitas pelo Senado. Se não aprovar, aí a gente vai ter mais uma demora de alteração de texto, toda aquela questão. Essa matéria só passa a valer de fato quando for aprovada igualmente nas duas casas, tanto na Câmara como no Senado. Quando isso vai acontecer, a gente não pode dizer, mas que a tramitação no Senado começa no segundo semestre, isso sim, e vai começar pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora, João Pedro, desculpa, Megali, no Senado, qual o tamanho da pressão de prefeitos e governadores? Porque tivemos a aprovação da criação do Conselho Federativo, que sim, representa uma perda de autonomia para estados e municípios. Qual o tamanho dessa pressão para eventualmente haver mudanças no Senado em relação a esse tópico? Essa pressão aumenta, né? A mesma pressão que foi feita ali na Câmara, só que agora um pouquinho maior, porque é a casa revisora, então é quem pode, de fato, decidir a respeito dessa questão. Então, é uma pressão grande, principalmente aqueles municípios que vão perder a arrecadação, de fato, com a aprovação dessa reforma tributária. Então, mais uma vez, vai ter que ser feito um lobby muito grande a respeito desse tema para que ele seja aprovado no Senado Federal. A gente tem esses empecilhos que a gente já falou, Comissão de Constituição e Justiça, lentidão ali do presidente Rodrigo Pacheco, então tudo isso influencia. Mas essa pressão aí de governadores já começa e já começa forte no Senado Federal. Uhum. Valeu, João Pedro. Obrigada, viu, pelas informações. Valeu, a gente ainda valeu. Bom, a gente ainda segue falando muito sobre esse assunto. Estávamos aqui fora do ar também falando sobre quem sai vitorioso, quem sai derrotado depois dessa votação, né, em termos políticos. Fernando Haddad, Carla já falou aqui, né, sobre o tamanho da vitória, né, de Fernando Haddad. São 30 anos de discussões e ele conseguiu emplacar no primeiro ano de governo como ministro da Economia. E dentro do partido e da base aliada do governo, a gente sabe que tem aquela disputa para saber quem é que vai ser o sucessor. Então, ele deu um passinho a mais na fila ali. Tem Fernando Haddad, tem Flávio Dino, quem mais tem? Arthur Lira, poderosíssimo, né? Sai muito também, né? Vitorioso na história, Lira, né? Ele usou a reforma tributária como uma espécie de lava rápido de reputação. O Arthur Lira é conhecido como um político fisiológico muito hábil, mas hábil para jogar a política pelo poder. O Arthur Lira se empenhou nessa reforma como uma espécie de lavagem de currículo. Ele se empenhou, de fato, por uma reforma pelo Estado brasileiro e teve momentos de grandeza ali. Alguém aqui tem grande simpatia pela carreira de Arthur Lira? Acredito que não. Mas ontem ele demonstrou momentos de grandeza quando disse, por exemplo, que o candidato que ele apoiou na eleição foi derrotado e que agora é hora de pensar nas próximas gerações do Brasil, né? Colocando as diferenças políticas para trás e se empenhando por uma reforma que é importante pelo país, que desata um nó histórico, um nó de mais de 60 anos nesse labirinto maluco que é o sistema tributário brasileiro. Vejam em Arthur Lira o grande vencedor. Haddad também, é claro. Haddad cedeu muito, tornou-se um conciliador, um dialogador, um político muito diferente daquele que a gente conheceu como ministro da Educação e principalmente como prefeito de São Paulo, sempre muito reativo, né? Haddad mostrou uma faceta que a gente ainda não conhecia e que é muito bem-vinda. Agora, sobre o grande derrotado, eu acho que eu gostaria de pular aqui para a próxima manchete. Mas tem mais nomes ainda que a Sheila queria citar nesse campo aqui de quem ganhou, quem perdeu? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder? Né? Tarcísio de Freitas sai maior, porque diante do que aconteceu, daquela situação, sobre a qual a gente falou ontem, né, ao lado de Jair Bolsonaro, mas Tarcísio aparentemente sai maior dessa história, porque... E Bolsonaro derrotado, né? O PL teve o quê? 20 votos favoráveis ao projeto, e Bolsonaro fez o que fez diante do governador Tarcísio, e o Tarcísio se manteve ali firme na sua posição, né? Era para ali que eu tava indo mesmo. Então bora. Bom, a gente vai falar sobre esse momento aí muito constrangedor envolvendo Tarcísio de Freitas, lideranças do PL e Jair Bolsonaro durante uma reunião com deputados do Partido Liberal em Brasília. Tarcísio, provavelmente nosso ouvinte já teve acesso a esse vídeo, que durante a semana apareceu ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou justificar o apoio dele à reforma tributária, mas foi contestado, hostilizado, interrompido. Por um momento ali pareceu que ia voar tomate no Tarcísio.
Interrompido, inclusive, pelo próprio Jair Bolsonaro, que defendia o adiamento da sessão. A Câmara, começa com vocês. Nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no consenso. É um pouco do que eu estava tentando explicar. Nós não podemos perder a narrativa. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Mas o povo, nós vamos ficar do lado da narrativa. Gente, não deixar o governador falar. A grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL tiver ouvido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Nossa, bom, gente, que constrangedor. A interrupção deselegante, grosseira de Bolsonaro, a tentativa de Tarcísio de explicar que se a direita permanecesse unida contra a reforma tributária, estaria adotando uma posição anacrônica, anti-Brasil, e que teria de pagar por isso nas urnas no futuro, que a direita não poderia ficar com a pecha de responsável por não ter passado uma reforma tributária que está sendo, enfim, discutida há 30 anos. É uma oportunidade de ouro. E a direita estaria do lado errado da história caso fizesse uma oposição a esse texto. Que discuta-se o texto, como o Tarcísio tem feito, e tem colhido boas vitórias, inclusive, mas tem negociado, tem feito política. Agora, a gente vê Bolsonaro ali e os seus, Ricardo Salles também protagonizou um momento ridículo depois, quando pegou no microfone, todos aferrados àquelas velhas opiniões formadas sobre tudo e vendo o trem passar. Porque, veja, o PL... Primeiro que o Bolsonaro estava falando bobagem. Se o PL se posicionar contra, não passa. Passa! Foram 75 votos a mais. Tire aí os 20 votos do PL e pronto. Ainda serão 50 votos a mais. Uma vitória acachapante. E veja, Bolsonaro não conseguiu convencer nem os seus, né? Afastou-se dos governadores que ajudou a eleger, porque Tarcísio, no final das contas, ele sofreu uma humilhação? Não me parece. Ele foi um dos vencedores, conseguiu negociar maior. Pontos importantes, sai maior, sai como alguém que passa a ser visto como um político disposto a negociar, inclusive com a situação, inclusive com políticos que estão do lado do espectro ideológico diametralmente oposto, não se importa em aparecer ao lado de Fernando Haddad, se for em nome de um diálogo que sirva não para o governo, mas para as próximas gerações e para o Estado brasileiro. Esse é Tarcísio. Enquanto o Bolsonaro lá fica aferrado àquelas velhas opiniões imutáveis. É uma reforma que fará mal para o povo. Essa reforma começou a ser desenhada no governo dele. A única razão pela qual o Bolsonaro não queria a aprovação dessa reforma é porque tornou-se uma reforma do PT. Bolsonaro não está percebendo. E outra, ele abre mão de ter um aliado comandando o segundo maior orçamento do país, atrás apenas do orçamento da União. Simplesmente joga no lixo, né? Alguém que tem uma caneta tão poderosa nas mãos. E olha, para Tarcísio, foi humilhado? Bom, ele passou por um constrangimento ali durante a eleição, mas recebeu o melhor presente que ele poderia ganhar. Ele acaba de receber a sua carta de alforria. Pronto, ele tem a justificativa perfeita para não confraternizar mais com esse bando de malucos, porque o Tarcísio, sim, é uma cria do bolsonarismo, mas está longe de ser um bolsonarista raiz. Tarcísio não é Damares, Tarcísio não é Ricardo Salles, Tarcísio não é Nicolas Ferreira, né? Tem se mostrado cada vez mais distante dessa gente. E agora recebeu a justificativa perfeita. Veja, eu não posso mais ficar ao lado dessa gente atrasada, até pela maneira como fui tratado na reunião do PL. Eu, o governador de São Paulo, mereço algum respeito. Para ele foi um presentaço. Se aproxima cada vez mais da direita civilizada e deixa essa gente tosca para trás. Bolsonaro não percebeu ainda que hoje Tarcísio é uma liderança em ascensão e ele é um político inelegível, que não consegue compor com ninguém, que não consegue nem mesmo manter os antigos aliados. Foi uma cena vexaminosa. Foi.
Para Bolsonaro. Bolsonaro, porque quis, apenas e tão somente porque quis, transformou-se no grande derrotado do dia, porque embarcou numa canoa furada contra o Brasil, contra uma reforma importante, sendo que não precisava fazê-lo. E sabendo que tinha muito pouca chance de sair vitorioso. Olha como o Bolsonaro é um peixe que morre pela própria boca. Que coisa impressionante, cara. Cada vez mais eu tenho certeza, a gente já fala isso há algum tempo, que Bolsonaro, pela sua personalidade, né, não tem o perfil de uma liderança política. Uma grande liderança política, aglutinadora, não tem. Sem a possibilidade de que ele seja o candidato nas eleições majoritárias, tornar-se-á um personagem cada vez mais irrelevante na política, pelas próprias ações e pelas próprias decisões desastradas. Na avaliação do cientista político, colunista da Band News FM, Fernando Schiller, o governo teve menos dificuldade para aprovar essa reforma porque deixou a condução nas mãos do Congresso. É uma reforma conduzida no Congresso Nacional, em grande medida com a condução do Arthur Lira, evidentemente. É uma condução muito competente do Aguinaldo Ribeiro, o relator da reforma, né? A grande contribuição do governo, obviamente, foi a liberação de emendas. Nós tivemos num dia 5,4 bilhões em emendas. É o recorde histórico do país em um dia de liberação de emenda. Faz parte do jogo, não começou hoje e não vai terminar hoje. O governo fez a parte discreta, mas não assumiu a paternidade ostensiva, senão teria complicado o jogo. Mas, segundo Fernando Schiller, o projeto com a criação do chamado Conselho Federativo, aliás, a gente falava sobre isso com João Pedro Melo, né, representa, sim, uma perda de autonomia para estados e municípios e daí a reação de parte de governadores e prefeitos. Só para ter uma ideia, 60 municípios, estou arredondando um pouco aqui, tá? 60 municípios brasileiros arrecadam 40% do ISS no país. Então, isso é muito representativo para os grandes municípios. Então, você cria o Conselho Federativo, por exemplo, vai ter 27 representantes dos estados, né, um por estado, mais 27 representantes dos 5.500 e tantos municípios brasileiros. Então, você vai ter um conselhão de 54 pessoas que vai ter a responsabilidade de arrecadar o imposto, ISS e ICMS, o IBS inteiro, de fazer a alocação, a distribuição, o repasse para os municípios, fiscalizar isso e, inclusive, expedir normas infralegais. É quase como se fosse uma grande secretaria da Receita. Vai ter estrutura própria? Não vai ter? Como é que... Então, isso aí é uma zona assim, de grande incerteza dentro da reforma, né? A chance do governo federal comandar o processo é muito grande. Então, assim, vai ser uma super centralização. Uma coisa, na minha visão, assim, é inequívoca. Esse é um processo de perda de autonomia dos municípios e dos estados. Para o conselheiro e ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Armando Monteiro, a aprovação da reforma tributária precisa ser, sim, celebrada. 3 décadas em que esse processo vem sendo construído com avanços e recuos ao longo do tempo, mas o fato é que as coisas acontecem quando estão maduras. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um momento de justa celebração. É um marco extraordinariamente importante, é um divisor de águas na minha avaliação. Bom, de volta aqui, né, a outros temas, a gente falava ontem, aliás, foi muito citada, o cargo de Daniela Carneiro, né, Daniela do Vaguinho. E horas antes da votação na Câmara, o governo anunciou, como era previsto, já troca no Ministério do Turismo. Chegou a dizer que Daniela seguiria no cargo, né, representantes do governo, que levou 38 dos 59 deputados do União Brasil a defender o adiamento da sessão. Só depois do impasse que Celso Sabino foi confirmado à frente da pasta. O Márcio Rocha vai contar tudo pra gente agora. Fala, Márcio. Depois que o governo anunciou que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, iria ficar no cargo por mais algum tempo, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o presidente Lula vai se reunir com os líderes do União Brasil para confirmar a indicação do deputado Celso Sabino. Antes, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, tinha dito que o presidente havia decidido manter Daniela até que as votações no Congresso fossem concluídas, o que acabou gerando desconforto entre os integrantes do partido. Lula e Daniela se reuniram no Palácio do Planalto e, de acordo com Padilha, o petista explicou as questões que motivam a troca e que Daniela compreendeu a decisão do governo. Ela chegou a colocar o cargo à disposição e, na internet, escreveu que segue ao lado do presidente. O ministro Gilmar Mendes, do STF, suspende as investigações que apuram fraudes na compra de kits de robótica em Alagoas
e envolvem um ex-assessor de Arthur Lira. Detalhes com André Viana. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu uma investigação policial de Alagoas, que apura possíveis desvios de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A decisão veio após um pedido da defesa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que poderia estar envolvido. De acordo com a reclamação, o inquérito teria Lira como principal alvo, mas tentava burlar as regras de competência, uma vez que não levaria em consideração o foro de prerrogativa do parlamentar. Com isso, somente o Supremo poderia o julgar. Na decisão, o ministro paralisou os procedimentos que envolvem o inquérito até que a corte julgue a questão, se manifestando de forma definitiva sobre o caso. A investigação busca descobrir supostos crimes de fraude em licitação e lavagem de dinheiro na compra de kits de robótica para escolas, que teriam sido superfaturados. Ontem, em entrevista ao Band News TV, o presidente da Câmara negou qualquer participação no esquema e disse que a verdade será conhecida. Todos os procedimentos irregulares que aconteceram direcionando desde o início dessa investigação, inadvertidamente uma investigação com prerrogativa de foro contra o presidente da Câmara, vão ser investigados. Os que cometeram esses abusos vão ser punidos. Essa verdade ficará muito clara em breve. Eu sempre briguei e lutei por transparência na liberação de recursos e sempre disse que quem fizesse o errado fosse punido. Não há uma alma viva nesse país que possa dizer que o presidente da Câmara ou que o deputado Arthur Lira cometeu alguma ilicitude. Então eu não vou comentar de vazamento. Vazamento é ilegal. Investigação, quando é feita ultrapassando os limites da lei, é ilegal. Perseguição política, pior ainda. Então nós já vivemos isso num momento não muito longínquo de esse tipo truculento, direcionado de investigação. Vale a pena conferir essa entrevista. A Mônica tirou o Lira do sério, né? Mônica. No momento, a nossa Mônica Bergamo perguntou lá, escuta, mas o senhor tinha as suas despesas pagas com esse dinheiro desviado pelo assessor, despesas pessoais? Aí ele fica bravo, fala que não vai comentar vazamentos. Olha, todo mundo se agarra nessa, né? Os vazamentos ilegais, como se a questão fosse essa. Diz que não vai comentar. Aí a Mônica, muito, muito viva, né? Ela fala, tá, então vou perguntar de um jeito diferente. O senhor paga as suas despesas? Mas ele também tergiversa, enfim. Vale a pena conferir, tá lá no site, nas redes sociais do Band News TV. Mudando de assunto, fãs, amigos e familiares se despedem do diretor, ator e dramaturgo Zé Celso, um dos maiores nomes do teatro brasileiro. Velório é realizado no Teatro Oficina, no centro de São Paulo. A gente tem mais informações com o repórter da Band, o nosso colega Juliano Dipp. Bom dia, Dipp. Como é que estão as coisas por aí agora? Muita emoção, eu imagino, né? Exatamente. Olha, nesse momento o velório foi fechado a pedido do Marcelo Drummond, marido do Zé Celso. A previsão era que fosse fechado apenas às 9h30 da manhã, mas houve o fechamento agora, a pedido do Drummond. As pessoas estão do lado de fora, muita comoção ainda por aqui. Inclusive, nós conversamos com o Marcelo Drummond ontem. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse sobre esse momento de despedida. O que interessa é que o Zé deu norte, deu vida para muita gente. A gente tem que ter vida o tempo inteiro. Essas são poucas palavras do Drummond, que conversou bastante com a gente ontem, muito emocionado. Agora pediu para que fechassem o espaço, como eu disse, para essa despedida mais íntima, um cafezinho. Daqui a pouco retoma a abertura. Mas durante toda a madrugada aqui foi de muito movimento. Para você ter uma ideia, nós estamos com pessoas que viraram a noite aqui nessa despedida para um dos maiores nomes do teatro brasileiro, o ator Pascoal da Conceição, nosso eterno doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum, conhecido nacionalmente por esse papel. É uma das crias do Teatro Oficina que começou aqui no início dos anos 80 e contou pra gente um pouquinho desse encontro dele com o Zé. Eu estava fazendo um trabalho na Escola de Arte Dramática sobre a história do teatro brasileiro. Eu falei, a gente da EAD está fazendo um trabalho sobre o senhor, você não poderia dar um workshop lá? Ele falou, não sei fazer workshop, sei fazer oficina. E foi assim que a gente se conheceu. Pascoal acabou de passar por aqui, está aqui desde ontem cedo, ininterruptamente nessa vigília, nessa despedida. E muitas pessoas passaram, não só artistas de São Paulo, mas também do Rio de Janeiro, como, por exemplo, Regina Casé, que teve o grupo Asdrubal Trouxe Trombone e disse que Zé foi uma grande inspiração para quem, como ela,
trabalhou e investiu em teatro de grupo. O Zé transcende totalmente esse negócio de teatro. A humanidade demora muito tempo para fazer um Zé. Então, quando a gente fica triste que o Zé morreu, não é que morreu uma pessoa, que é natural um homem de 86 anos morrer, não é? É que quantos anos vão ser necessários para ter um outro Zé? Eu acho que eu só fiz as coisas que eu fiz, que eu sou do jeito que eu sou, com certeza por causa do Zé. Chegou na minha vida num momento que eu estava me definindo como adulto, como pessoa. E não era uma influência, ele era a minha possibilidade de ser alguma coisa. Agora, o público volta a se despedir de Zé Celso Martinez Corrêa. A gente está nesse momento entrando aqui novamente no teatro. Lembrando que a cerimônia de despedida e cremação está marcada para as 9h30 da manhã. Eu converso com vocês enquanto a porta está sendo reaberta aqui, muita gente na fila querendo e tentando entrar, porque realmente é um momento de muita dor, uma morte inesperada, uma morte boba e besta para quem teve uma vida magnífica e brilhante, né, cara? O Dipi, enquanto você entra, então, tem muita gente influente aí, importante para a gente conversar, mas você é uma delas. Você, além de jornalista, é um ator, né? Você vive o teatro, tá em cartaz agora com o Deus de Spinoza, lá no Teatro Itália Bandeirantes. Obviamente, teve muito de sua carreira marcada e influenciada pelo trabalho do Zé Celso. Eu queria que você falasse da influência do Zé Celso no seu trabalho e da importância do Zé e do Teatro Oficina nas artes brasileiras. Olha, Megali, você sabe que, além do Spinoza que você citou, eu estou viajando com outro espetáculo que chama O Blu-ray, que tem a grande atriz Esther Góes, que passou boa parte da vida dela trabalhando aqui na oficina, nas montagens memoráveis, como O Rei da Vela, dos anos 1960. Quarta-feira a gente se apresentava em Campinas, e ela contava um pouco de como a carreira dela foi impactada pela presença do Zé. Assim como eu falava como foi a mudança para mim da perspectiva do teatro, a partir do momento que eu assisti uma peça dele e mudei completamente tudo o que eu entendia sobre o teatro, porque a gente faz o teatro com distanciamento do público, e o Zé Celso quebrou tudo isso, ele tirou a coxia, ele colocou os bastidores em cena. Então, qualquer pessoa que faz teatro e que um dia teve acesso a esse estilo diferente de fazer arte, de aproximação com as pessoas, mudou completamente a sua forma de fazer essa arte também. Eu moro aqui do lado do Oficina, então frequentar a Oficina sempre foi algo comum para mim, tanto pela adoração como público e também pelo crescimento pessoal. É, sem dúvida nenhuma, a pessoa viva que mais fez diferença para o teatro brasileiro, porque desmistificou todo o glamour, trouxe o teatro para o chão, digamos assim. Quem já veio para a oficina sabe do que eu estou falando, sabe do que é a participação do público nos espetáculos, o convite que o Zé Celso faz a essa experimentação e, através de tudo isso, conseguindo, obviamente, quebrar tabus, conseguindo, obviamente, imprimir aquele estilo que era próprio dele, de trazer o nu para a cena, mas não como um nu pornográfico erotizado, mas exatamente para desmistificar algo que na nossa sociedade ainda é encarado de forma tão careta. E nesse momento estamos realmente entrando de volta aqui para o Teatro Oficina, aqui dentro um clima ainda de muita comoção, o marido do nosso diretor Zé Celso sentado diante do corpo, e ele está assim desde ontem. Marcelo Drummond tem uma força que é algo realmente admirável para a gente ver, porque temos que lembrar que ontem o Marcelo teve alta, ele também estava internado por causa da inalação de fumaça e atendeu toda a imprensa com muito carinho. Ele abriu as portas do teatro ontem dizendo que a vontade do Zé era deixar esse teatro aberto, e foi assim que foi durante toda a noite e vai seguir até 9h da manhã, quando fecha para uma cerimônia de meia hora com os familiares e depois segue para a cremação. Valeu, Dipi, bom trabalho. Um abraço, pessoal. Um abraço. Vamos em frente aqui com mais informações do dia de hoje. O Ministério Público Federal vai à Justiça contra as falas do pastor André Valadão sobre a comunidade LGBTQIA+. A Bruna Vale tem os detalhes. O Ministério Público Federal pede à Justiça a retirada de conteúdos com discursos de ódio proferidos pelo pastor André Valadão no YouTube e Instagram. Na ação, o órgão também pede a condenação do líder religioso ao pagamento de R$5 milhões por danos morais coletivos, além de arcar com os custos de produção e divulgação de contrapontos aos discursos feitos e a retratação pelas ofensas.
A medida vem após Valadão fazer declarações discriminatórias contra a população LGBTQIA+, nas redes sociais, inclusive incitando a violência física. A gente já falou muito, né, sobre esse pastor, mas mais uma vez é importante que a gente pontue, esse é um pastor que usa Deus para pregar o ódio, para incitar a violência, não representa os valores cristãos, que são de respeito e de amor ao próximo. Eu estava lendo aqui o que pode vir a acontecer com ele, porque havia algumas dúvidas sobre qual o desdobramento ou quais as consequências. As denúncias contra ele se baseiam na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que equipara a homotransfobia ao crime de racismo. Então, a partir dela, até que o Congresso Nacional edite uma lei específica contra a LGBT-fobia, condutas homofóbicas, como a desse pastor, e transfóbicas, como desse pastor, se enquadram, portanto, nos crimes previstos na Lei 7.716, que é aquela que trata do racismo. Essa conduta de Valadão vai ser investigada também, caso haja provas contundentes que apontem para esse caso de homofobia, o pastor será denunciado. A partir disso, a justiça vai decidir se absolve ou não. Mas caso essa coisa caminhe, caso seja processado, condenado e tal, ele pode sim ser punido nas esferas criminal e civil. Então, só para explicar, né, que se enquadra no crime de racismo, muito embora não tenha sido, né? Mas só porque a gente não tem ainda uma lei específica. Então, as condutas homofóbicas acabam se enquadrando no crime de racismo, e aí que possivelmente André Valadão vai responder, aí que vai se enquadrar. Ele pode ser condenado a pagar uma indenização por danos morais coletivos, mas como há essa equiparação ao crime de racismo, o crime de racismo tem pena prevista de 1 a 3 anos de detenção. E talvez até com agravante. Tem essa possibilidade pelo uso das redes sociais, que eleva a pena, isso já é mais recente na lei, a pena para 2 a 5 anos. E preparem-se para o discurso da perseguição religiosa. Começou a perseguição, daqui a pouco vão fechar igrejas, daqui a pouco não sei o que lá, porque é exatamente isso que está na intenção subreptiliana do Valadão. É você provocar uma reação institucional da justiça e transformar isso numa perseguição religiosa. Perseguição não há. André Valadão será procurado e não perseguido pela justiça por uma simples razão, porque ele cometeu um crime. Presa de novo por decisão do Supremo, a mãe do menino em Riborel, a Monique Medeiros, deve passar hoje por audiência de custódia. Quem tem informação pra gente é o Marco Sadoc. Monique Medeiros, mãe do menino em Riborel, volta a cumprir prisão preventiva em regime fechado depois de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Ela foi presa nesta quinta-feira na casa da mãe, em Bangu, na zona oeste do Rio. A decisão foi dada pelo ministro Gilmar Mendes, que aceitou um recurso do pai de Henri. Leniel Borel enviou prints de postagens na internet que seriam de Monique ao STF. O magistrado entendeu que a professora não cumpriu as medidas cautelares impostas pela Justiça para o regime aberto, entre elas, não usar redes sociais. Além disso, ele ressaltou que Monique teria coagido uma testemunha, a ex-babá da criança. A defesa de Monique nega as acusações. Em São Paulo, ficará preso preventivamente o garoto de programa que confessou o assassinato de 9 mulheres. Reni Ravanelli. Vai ficar preso por tempo indeterminado o homem acusado de matar 2 homens e uma mulher entre 2020 e 2022 em São Bernardo do Campo e Santo André, no ABC Paulista. Renato Teixeira, de 35 anos, era procurado desde o fim do ano passado e foi encontrado ontem na cidade de Franco da Rocha. Segundo as investigações, o criminoso mudava de endereço para não ser encontrado. Ele conhecia as vítimas por aplicativos de relacionamento, mantinha contato por algum tempo e depois as matava a facadas. Ainda de acordo com a polícia, Renato teria confessado um total de 9 assassinatos. No Paraná, o promotor acusado de descumprir mais de 100 medidas protetivas é afastado do cargo. Bruno Vargas é investigado por agredir e importunar sexualmente a ex-mulher. Cleverson Bravo. O promotor de justiça de Ibiporã, no norte do Paraná, foi afastado do cargo. De acordo com a Corregedoria Nacional do Ministério Público, o servidor descumpriu a medida protetiva que a ex-esposa conseguiu contra ele 101 vezes. O afastamento é cautelar e deve se estender até a conclusão dos procedimentos administrativos.
O caso tramita sob sigilo. A ex-companheira procurou a polícia depois que o promotor teria tocado em partes íntimas do corpo dela sem consentimento após uma festa de aniversário. O caso foi registrado dentro de um veículo onde estava a filha do casal, à época com 2 anos, e um amigo do promotor. Só rapidamente aqui sobre o caso desse promotor aqui e da ex-mulher que tem mais de 100 medidas protetivas e ainda assim ele consegue se aproximar e fazer o que fez, que foi tocar nas partes íntimas dela, é um indicativo muito claro do que acontece com mulheres no Brasil que têm medidas protetivas. Elas têm pouco ou nenhum efeito. Os homens continuam se aproximando, continuam desrespeitando, vale de nada. E as mulheres continuam inseguras, mesmo tendo uma medida protetiva ou sem. A gente vai agora a São Paulo, porque um mês após a denúncia da Band, a Polícia Civil abre inquérito para apurar a atuação do GCM, que chefiava uma espécie de milícia na região da Cracolândia. Lucas Josino tem os detalhes. Bom dia, Luquinha. Tudo bem, Megali? Bom dia para você também, Sheila, Carla. Uma ótima sexta-feira para todos os nossos ouvintes. Ontem, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, deu uma entrevista importante aqui na Band News FM, dizendo que seria muito rigoroso com o caso desses guardas civis metropolitanos que foram acusados de chefiar um esquema de milícia na região central. No mês passado, a gente trouxe uma informação ao vivo aqui na Band News FM de que um desses guardas era o responsável pela recepção, por receber um dinheiro de comerciantes e de moradores no centro de São Paulo de uma empresa privada, oferecendo uma segurança privada, só que ele é um agente público de segurança. E agora a Polícia Civil aqui do estado abriu um inquérito para investigar tudo isso que aconteceu. Ellison de Assis é acusado de extorsão e vai responder criminalmente por esse crime. Ele, que era da tropa de elite da GCM aqui de São Paulo, ele prestou depoimento ao lado do advogado na última segunda-feira, ficou 2 horas conversando com os policiais, admitiu esse esquema, disse que tinha uma empresa no nome dele, uma empresa de segurança no nome dele, algo que é ilegal desde 2003 aqui em São Paulo. Um agente de segurança pública não pode ter uma empresa de segurança privada. E além do nome dele, também tinha uma outra empresa no nome da ex-mulher. Na reportagem que a gente trouxe aqui ao ar, a gente mostrou que os comerciantes e também os moradores eram obrigados, de certa forma, a fazer transferências bancárias para essas empresas, e que ele lucrava aproximadamente R$30 mil por mês com esses comerciantes e com os moradores. Ellison de Assis está afastado desde o mês passado pela prefeitura, junto com outros 6 guardas civis. Eles respondem também a um processo administrativo que foi aberto pelo governo municipal, e o Ministério Público também investiga todo esse caso. Além do Ministério Público e da Prefeitura, agora a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar também todas essas informações. Megali, Sheila e Carla. Obrigada, Lucas. Bom trabalho para você. Obrigado. Bom, e a gente segue em São Paulo, porque mais um jogador do Corinthians é intimidado por torcedores. Dessa vez o zagueiro Gil foi acusado de roubar o clube ao chegar no hotel onde a equipe está concentrada, a equipe de São Paulo está concentrada em Belo Horizonte. E o Maurício Ferreira vai trazer mais informações. Fala, Maurício. O zagueiro Gil é alvo de protesto dos torcedores na porta do hotel onde a delegação está concentrada em Belo Horizonte. Após o treino no CT do Cruzeiro, no retorno dos jogadores do Corinthians, alguns torcedores se aproximaram e cobraram o zagueiro pela fase recente do time. A agência Yutimão registrou a intimidação a Gil. Tá roubando o Corinthians? Até quando você vai roubar o Corinthians? Você é jogador, maluco. Sai fora! Toma vergonha da sua cara, merda, maluco! Chega, vagabundo! Após a derrota para o América Mineiro pela Copa do Brasil, o time permaneceu em BH, onde amanhã enfrenta o Atlético no Mineirão pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, com transmissão da Band News FM a partir das 6 da tarde. E às 7h46 tem estreia aqui nesse horário. Tem mulher na área, na Band News FM. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. Seleção feminina de futebol se prepara para a estreia na Copa do Mundo, disputada na Austrália e na Nova Zelândia. A Band News vai acompanhar bem de pertinho. Fala aí, Aline Fanelli. A
Copa do Mundo Feminina de 2023 é a primeira a ser sediada por 2 países, Austrália e Nova Zelândia. O Mundial deste ano tem premiação 10 vezes maior do que o valor de 2015 e 3 vezes maior do que em 2019. A FIFA distribuirá às equipes participantes 150 milhões de dólares, cerca de 792 milhões de reais. O montante já é o maior da história da competição, mas ainda bem abaixo do que se é pago na Copa masculina, na casa dos 440 milhões de dólares, quase 3 vezes mais. A entidade, porém, tem como grande objetivo igualar as condições na Copa de 2027. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco. Está na hora de criar novos caminhos. Está na hora de um S-Way. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Milton, bom dia. Bom dia, Décio Megali. O que o teu pai jogava de bola no Muzambinho Esporte Clube, ele era também craque no futebol de salão e no futebol de campo ele era médio volante e capitão do time. Décio Megali. Conheço a história dele mais que o senhor, viu, Megali? Abraço aí pra nossa Carla de Gato e pra nossa primeira-ministra Margaret Thatcher do Morumbi, né, Sheila Magalhães. Agora é o seguinte, quero falar algumas coisas aqui envolvendo o atual momento no futebol. Agora, o Flamengo anuncia que tem jogador pra brigar e ganhar mais 3 frentes? Sei não, hein? E o Palmeiras traz muita energia negativa em cima dele mesmo? Ah, não. É que o Flamengo é candidato, é claro, o Atlético Mineiro, mas o maior candidato, sem dúvida alguma, para mim, é o Palmeiras, tá bom? E o Corinthians vai recorrer da punição que não surpreendeu a ninguém. E o detalhe, hein? O detalhe é que as torcidas organizadas viraram, olha, um escritório dentro dos estádios. A do Corinthians, a do Palmeiras, a do São Paulo, eles pensam que mandam, como fossem presidentes do time da Sociedade Esportiva Palmeiras. É uma vergonha, o mesmo se aplica ao Corinthians. Gente, vamos parar com isso, tá louco. Então é isso aí, um abraço pra vocês.